Deus, deuses ou imaginação. Capítulo 3. Pense na pessoa mais teimosa, para quem é quase impossível falar de Deus. Um ateu decidido. Não apenas um ateu, mas o mais famoso filósofo ateu de sua época. Esse era o inglês Anthony Flew, o maior filósofo ateu do século XX. Na verdade, Flew é considerado o principal filósofo dos últimos 100 anos. Seu ensaio, Teologia e Falsificação, se tornou um clássico e a publicação filosófica mais reimpressa do século passado. Ele passou mais de 50 anos defendendo o ateísmo. No livro Um Ateu Garante, Deus Existe, Flew conta como chegou a negar a existência de Deus, tornou-se ateu. Na segunda parte da obra, ele analisa os principais argumentos que o convenceram da existência do Criador. Na página 144, seguindo o paradigma aristotélico, ele escreveu: Minha jornada para a descoberta do divino tem sido até aqui uma peregrinação da razão. Seguia o argumento até onde ele me levou. E ele me levou a aceitar a existência de um ser autoexistente, imutável, imaterial, onipotente e onisciente. Flew diz que 2 fatores em particular foram decisivos para a sua mudança, do ateísmo para o teísmo. Um deles foi a crescente empatia pelo insíguro de Einstein e outros cientistas notáveis para os quais deve haver uma inteligência por trás da complexidade integrada do universo físico. A segunda foi a própria insight de Flew, segundo o qual a complexidade integrada da vida, que é muito mais complexa do que o universo físico, somente pode ser explicada em termos de fonte inteligente. Em outras palavras, informação tem que provir de uma fonte. Vida só pode provir de vida. Argumento cosmológico. Quando Anthony Flew afirma que a complexidade integrada do universo físico foi um dos motivos de seu abandono do ateísmo, está, na verdade, se referindo ao argumento do design inteligente expresso pelo apóstolo Paulo em Romanos 1:20. Para Flew e outros cientistas, é possível chegar à conclusão de que Deus existe, valendo-nos inicialmente da chamada revelação natural. Ou seja, o universo criado. As digitais espalhadas na natureza apontam para as mãos do grande designer cósmico, cujos atributos invisíveis podem ser detectados por meio das coisas que foram criadas. A criação do universo aponta para o Criador e consiste num dos mais conhecidos argumentos para a existência dele. Esse argumento é também chamado de cosmológico e pode ser expresso assim: tudo que teve um começo teve uma causa. O universo teve um começo, portanto, o universo teve uma causa. A primeira premissa nos parece lógica e não necessariamente necessita de mais argumentação. Apela menos ao senso comum. Já a segunda premissa não chega a ser unânime, dada e precisa ser analisada mais de perto. Se a conclusão for de que o universo teve de fato um começo, será forçoso admitir que ele teve também uma causa. Atualmente, a teoria para a origem do universo mais aceita entre os cientistas é o Big Bang. Toda a matéria do cosmos estaria compactada num único ponto de densidade quase infinita, que explodiu dando origem às galáxias, estrelas e planetas. Não nos cabe avaliar
aqui se é correto ou não essa teoria, mas uma coisa é certa, ela leva os cientistas a concluírem que o universo teve um início e colocou os incrédulos num beco sem saída. Outra maneira de concluir que o universo teve um começo deriva da análise das leis da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica afirma que cada momento que passa, a quantidade de energia utilizada no universo está ficando menor. Já conforme a primeira lei, a quantidade de energia no universo é constante e finita. Para ilustrar, imagine um automóvel. Ele tem uma quantidade finita de combustíveis, primeira lei, e está consumindo combustível durante todo o tempo em que está em movimento, segunda lei. Esse carro estaria funcionando agora se você tivesse ligado a ignição a um tempo infinitamente distante? Claro que não. E o universo? Ele estaria sem energia agora se estivesse funcionando desde toda a eternidade passada? Mas aqui estamos nós. A estrela ainda brilha, a Terra ainda gira em torno do Sol, ainda respiramos e nos movemos. Logo, o universo deve ter começado em algum tempo no passado finito. Ele não pode ser eterno. A segunda lei também é conhecida como lei da entropia e descreve, perdoem-nos os físicos, a simplificação, a tendência dos sistemas à desorganização. Então, de onde veio a ordem original? Aliás, como pode uma explosão gerar ordem? E se ainda temos alguma ordem, assim como temos energia utilizável, o universo pode ser eterno, porque se fosse, teríamos alcançado a completa desordem há muito tempo. Por isso, o físico britânico Stephen Hawking escreveu que, no tempo real, o universo tem um início. Aqui, o naturalismo filosófico encontra sua limitação. Note bem, não há mundo natural ou leis naturais antes do surgimento do universo, uma vez que a causa não pode vir depois de seu efeito. As forças naturais não foram responsáveis pela origem do universo. Portanto, deve haver alguma coisa acima da natureza para realizar o trabalho. Isso é o que significa a palavra sobrenatural. A conclusão que podemos chegar é a de que o universo foi causado por alguma coisa externa ao tempo, ao espaço e à matéria. Portanto, uma causa eterna, uma causa primeira não causada. E como o universo apresenta lógica e funciona de acordo com as leis finamente reguladas, concluímos também que essa causa tem que ser muito inteligente. Essa conclusão é compatível com as religiões teístas, mas não está baseada apenas nessas religiões. Está baseada igualmente na razão e nas evidências. O argumento teológico, em forma de silogismo, fica assim: todo projeto tem um projetista. O universo e a vida foram projetados. O universo e a vida têm um projetista. A semelhança do que ocorre com o argumento cosmológico, a primeira premissa do argumento teológico parece bastante lógica. Já a segunda premissa precisa ser confirmada, pois se for verdadeira, deveremos concluir que o universo e a vida foram projetados. Para fazer essa demonstração, podemos começar com aquela que é considerada uma das mais simples formas de vida, a ameba. Segundo Richard, em seu livro O Relojeiro Cego, a mensagem encontrada apenas no núcleo de uma pequena ameba é maior do que os 30 volumes combinados da Enciclopédia Britânica. E a ameba inteira tem tanta informação que em seu DNA quanto 1000 conjuntos complexos da mesma enciclopédia. Agora pense na máquina mais complexa do universo, o cérebro humano.
Infelizmente, não temos espaço aqui para discorrer sobre ele. Resumindo, a informação complexa e específica, da qual depende todas as formas de vida, é que simplesmente não poderia surgir por acaso. É um dos maiores problemas para os defensores do evolucionismo naturalista. Esse tipo de informação aponta para uma fonte informante inteligente. O próprio Kant parece apontar para o argumento moral ao escrever: duas coisas ocupam a mente com admiração e reverência, sempre renovadas e crescentes. Quanto maior é a frequência e a regularidade com que alguém reflete sobre elas, o céu repleto de estrelas sobre mim e a lei moral dentro de mim. A questão é, como explicar essa moralidade mais ou menos inerente a cada ser humano sem a existência de um criador dessa moral? Mesmo tribos isoladas em florestas tropicais que nunca tiveram contato com a mensagem cristã e sua moral elaborada, seguem códigos morais e padrões de justiça. Quando essa noção de certo e errado for implantada na mente, quando os seres humanos passaram a entender que mentir, roubar, trair constituem violação, o debate ainda existe. A essa altura, é bom deixar claro que sempre haverá espaço para a descrença, pois Deus não nos força a crer nele. Além do mais, as certezas humanas, tanto dos teístas quanto dos ateístas, costumam se mostrar frágeis diante de certas situações da vida, como o sofrimento, por exemplo. E mesmo diante da contra-argumentação convincente. Por isso, a fé racional e relacional, confiança baseada em evidências suficientes em comunhão com Deus, sempre será necessário. Ainda que a existência de Deus possa ser convincentemente defendida, por que eu deveria aceitar o Deus bíblico e não outros deuses? Por que deveria considerar a moralidade derivada de uma visão judaica cristã? Os próximos estudos nos ajudarão a responder estas perguntas.